Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheta e nesse episódio nós vamos falar sobre o livro Vicente Falcone, da autora Cristiane Correia. Ela é palestrante, jornalista e autora do best-seller Sonho Grande. O livro Vicente Falcone trata da história profissional e também pessoal do consultor, empresário e guru de gestão Vicente Falcone. O livro também traz bastidores de grandes empresas como Gerdau, Sadia, Lojas Americanas e Ambev, que seria a grande vitrine do professor Vicente Falcone, o que seria o grande ponto da virada. Vicente Falcone Campos nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, em 30 de setembro de 1940. De infância simples, vida modesta, ele passou boa parte da sua infância brincando, soltando pipa, saindo para nadar com os amigos. No entanto, sempre teve uma infância aplicada aos estudos, com grande incentivo do seu pai. O pai era um grande estimulador do estudo, embora não tenha terminado o ensino, ele treinava caligrafia em casa e inspirava seus filhos lendo por horas no sofá todas as noites. Isso ficaria gravado na memória de Falcone, além de muitos outros exemplos e conselhos que o pai dele deu. Vicente Falcone era um aluno aplicado, tanto que seu apelido era Cabeça, não só pelo tamanho da cabeça, mas principalmente por sua inteligência e aplicação nos estudos. Com muito esforço, passou no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de engenharia, se graduou e depois disso tentou uma bolsa fora. Essa bolsa seria para estudar nos Estados Unidos. Falcone conseguiu a bolsa, estudou fora e depois voltou para o Brasil com a intenção de se aprimorar e se desenvolver na carreira acadêmica. Tornou-se professor da UFMG e ao longo de muitos anos se empenhou profundamente em desenvolver novos pensamentos e trazer grandes pensamentos de gestores e administradores internacionais. Encantado com o método PDCA, Falcone trouxe essa visão para o Brasil, espalhando ela tanto em iniciativas privadas quanto públicas. O grande ponto da virada aconteceria por volta de 1991, quando um sócio da Ambev, Marcel Telles, buscava ajustar o preço na sua cervejaria. Então ele procura a secretária nacional de economia, Dorothea Werneck, em busca de aumentar o valor, porque nesse período, em 91, o preço era tabelado, então dependia do governo estabelecer as novas regras para as empresas conseguirem cobrar mais pelos seus produtos. Então ela pergunta se ele fazia já gestão da qualidade total e como funcionava seus processos de gestão, e ele ficou meio perdido naquele momento. E ela então indica o professor Vicente Falcone. E seu conselho para o Marcel Telles naquele momento seria buscar melhorar sua operação, enxugando a operação, tornando ela mais eficiente, para que aí sua margem de lucro aumentasse, não precisando colocar no consumidor aquela margem de ganho que ele buscava. Como ele buscava esse resultado, ele procurou Vicente Falcone, começaram a fazer ajustes, a consultoria começou a acontecer na empresa, foram muitos anos, mas o gatilho tinha sido acionado e esse grupo Ambev recebeu uma influência gigantesca de Vicente Falcone. E Falcone, por sua vez, bebeu em diversas fontes. Daqui em diante, o Falcone provocaria uma mudança definitiva no grupo Ambev e principalmente na cabeça do trio dos sócios Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Daí em diante, Falcone vai transitar em muitas empresas do grupo, prestando consultoria para lojas americanas, entre tantas outras empresas que o grupo tem. Em toda entrevista, todo material que você vê do Falcone, uma coisa é muito clara: o seu pensamento metódico. Tudo que ele pensa é colocado dentro de moldes, dentro de uma estrutura metódica. E por isso se entrega muito mais valor, se mede os resultados e é possível realizar ajustes nos ciclos. Por isso que o PDCA está no centro da consultoria e dos pensamentos de Falcone. Outro ponto essencial do pensamento de Falcone, que a Cristiane Correia deixa muito claro no livro, é o pensamento de metas. Muitas empresas têm um pensamento de metas para os seus executivos, mas não conseguem pensar numa forma de desdobrar isso. Falcone é muito conhecido pela questão das metas, criar metas que façam sentido para a diretoria, mas que sendo desdobrada faça sentido em todos os níveis hierárquicos. Porque quando essa questão é feita de forma correta, todo mundo sabe o que tem que fazer, o que tem que entregar, e essa clareza resulta tanto num conforto pessoal para o trabalhador, quanto a eficiência na produção.
Falcone tornou-se um missionário da gestão no Brasil. Ele passou por diversos setores, a iniciativa privada, a iniciativa pública. Dentro da iniciativa pública ele também passou por vários setores diferentes, desde o energético, educacional, sempre entregando esse pensamento metódico, trazendo ideias de fora, incorporando para a realidade brasileira, fazendo assim uma transformação gigantesca no nosso pensamento empresarial. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é: não basta somente ter uma meta, é preciso desdobrá-la e dominá-la. Aquele que não tem consciência, não tem clareza da sua meta, não consegue alcançá-la. Mas aquele que também não desdobra, entendendo todos os níveis e todas as pessoas que precisam trabalhar em paralelo para realizar uma operação eficiente, também não acontece. Então é preciso ter essa consciência de que a meta precisa ser desdobrada, ela precisa ser uma meta factível, ela tem que ser desafiadora, mas factível, não pode ser uma meta fantasiosa, e ela precisa ser pequena, fácil de ser visualizada, fácil de ser relembrada e também de ser passada adiante. Segundo aprendizado, visão metódica é essencial para projetos coerentes e de longo prazo. Sem uma visão metódica, sem método, sem uma forma de fazer, de avaliar, de fazer o ajuste, reiniciar o ciclo, a coisa não sai com eficiência, não sai da melhor maneira possível. Quando você adiciona método, você começa a colher informações, você começa a fazer de uma forma previsível, então vai melhorando cada vez mais o processo de execução e de obtenção de resultados. Terceiro aprendizado: gestão é abrir e fechar gaps. A função do gestor é essa. O gestor tem que abrir caminho, possibilitar a resolução dos problemas, ajudar a sua equipe a resolver problemas. O gestor não tem que ficar enchendo o saco, atrapalhando o processo, ele tem que ser um cara que instiga o desafio, consegue abrir caminho, enxergar os problemas e fazer que a sua equipe resolva da melhor maneira possível. Quarto aprendizado: mais da metade do sucesso de uma empresa é gente. Isso é até uma coisa óbvia, né? A gente sabe que uma empresa depende de gente para funcionar. Mas mais do que isso, precisa ter gente que tenha senso de propósito e educação, uma boa educação. Falcone conta que quando ele foi para o Japão, ele viu que as fábricas japonesas eram inferiores às fábricas brasileiras, mas a produtividade japonesa era absurda, era muito maior. Como será que os japoneses tinham tanto resultado tendo fábricas ultrapassadas em relação ao Brasil? E o Brasil, com fábricas tão sofisticadas e incríveis, não tinha resultado. Tinha um processo desorganizado e de baixa produtividade. E ele percebeu que tudo estava relacionado com educação. A educação do operário, os ciclos de trabalho, a organização com os gestores, os diálogos, as regras sendo obedecidas, os 5 S's, as pessoas cuidando de cada detalhe. Isso tem muito a ver com educação. Então, gente é mais da metade do sucesso da empresa. E gente qualificada, gente bem educada. Pensamento estratégico. Isso ficou muito claro que o tempo todo Falcone está buscando fazer ajustes de forma estratégica. Não é simplesmente fazer um método rolar dentro da empresa, fazer ele girar, não é isso. É fazer da forma mais coerente possível, utilizando os recursos da empresa. Quando o Falcone chega, ele busca resolver problemas e de uma forma inteligente, através de análise, através de antecipação, através de um pensamento metódico. E isso é pensamento estratégico. Gostou? Inscreva-se no canal porque semana que vem tem mais uma resenha. Tchau!